Estamos de volta, segundo bloco, o programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã. Hoje recebendo o vereador Capitão Neves e a doutora Camila Carneiro Gonçalves, médica pediatra, falando sobre a síndrome mão-pé-boca. Doutora, eu queria iniciar o segundo bloco. A senhora falou com propriedade um pouquinho sobre a questão, né, das formas de transmissão, mas eu vi aqui, por exemplo, a questão de contato com fezes, essa questão também, que criança ali, de repente, no ambiente. Eu queria que a senhora fosse um pouquinho mais a fundo sobre as várias formas de transmissão, né? Essa questão da higiene é importante, primordial. Mas em casa, a dona de casa, o que ela pode fazer de cuidados dentro da própria casa? A gente sabe que, infelizmente, onde há uma aglomeração muito grande de crianças, não depende somente dos pais, porque aí depende já de terceiros. Pessoas que trabalham com essas crianças, como a senhora citou, numa creche, numa escolinha, infelizmente foge do controle dos pais. Mas dentro de casa, o que os pais podem fazer para auxiliar e evitar, de repente, a transmissão dessa doença? Então, dar o suporte para essa criança, né? Primeiro ela vai precisar de repouso, porque todo mundo que está doente precisa dormir, né? Precisa descansar, não é porque vai ficar em casa que é para ficar brincando em atividade, né? Essa criança está doente, ela precisa ficar de resguardo. Então, quietinha, dormir, hidratar, conforme a gente já tinha comentado, né? E o fundamental é a higiene, porque ela é altamente contagiosa. É difícil o adulto pegar, mas pode pegar. Então, a higiene tem que ter em casa também, não é só onde essa criança estava, onde vai ter muita criança. Objetos, então a criança vai, claro, ela vai brincar com algum brinquedinho, depois tem que pegar, tem que higienizar, passar um álcool, lavar a roupa da criança também, né? Lavar, de preferência ferver, ou deixar amarrar num saco preto e deixar no sol ao longo do dia, porque é uma fonte também de deixar mais estéril, né? Da gente esterilizar aquilo ali. Roupa de cama, trocar todo dia, toalha de banho, garfo, prato, tudo onde a criança tiver o contato tem que ser bem higienizado, né? A transmissão, como a gente disse, é o contato direto, é onde a criança relar, é onde a criança sentar, como eu falei que ele vive no intestino da gente, é uma enterovirose, né? O vírus, ele está lá. Então ele sai no cocô também, e criança geralmente tem contato com o cocô, né? Então ela faz o cocô, às vezes 5 anos, como é abaixo de 5 anos, às vezes já é uma idade que está querendo se limpar, então se limpa, às vezes põe a mãozinha, acaba sujando um pouquinho, né? A mãe às vezes está tarefada, esquece de ir e dar uma higienizada melhor, de depois lavar a mão dessa criança, então... Já vi fala assim, eu limpo depois. Isso, já sabe que ele, né, mas a criança já está assim, se limpando, então às vezes a mãe deixa, né, e aí como ele está doentinho, ele tem que estar assim, regradinho, higiene, acho que é higiene, para a gente colocar isso bem certinho na cabeça. A gente vai falar sobre a questão do tratamento dessa doença, eu vou deixar mais para o final, mas eu queria perguntar sobre os estágios da doença. Né? Ela, ao detectar uma inflamaçãozinha, enfim, uma coceira, alguma coisa, uma irritação, é importante, lógico, no primeiro momento procurar uma autoridade médica. Mas quais são os estágios dessa doença? A gente viu ali alguns exemplos de fotos, né? Inclusive tínhamos algumas fotos, inclusive até um pouco mais pesadas, a gente até evitou de colocar para não chocar muita população, mas quais são os estágios dessa doença? Aonde ela pode chegar caso... Infelizmente, eu quero acreditar que não tenham pais que... Né, mas a gente sabe que sempre tem um pai ou outro que é um pouco mais... Às vezes é involuntário. Mas de repente não tem, pela falta de conhecimento, acaba deixando e vai passando o tempo. Quais são os estágios dessa doença? Eu queria até complementar a pergunta dele assim. Se na hora da gente detectar os sintomas, se tem como diminuir a progressão dela. Assim a pergunta que ele... Né? Porque às vezes você... detecta, né, acompanha, e aí tem como não ficar só, diminuir um pouco a ferida, porque ficou até preocupado quando eu vi as fotos ali, né? Exatamente. Assim, ela tem um curso imprevisível, né, ela é uma doença benigna, mas a gente não sabe qual vai ser o curso dela, né, então vai que aquela criança também está com a imunidade por algum motivo baixa e ele tem uma complicação, né, então assim... Acaba desencadeando alguma coisa. Alguma coisa mais grave, ela é benigna, mas é claro que o corpo, a gente nunca sabe como vai reagir.
né? Então a gente tem que dar o suporte, tem que dar a gente vai falar do tratamento, mas, né, dar o sintomático, aquela criança poder fortalecer e melhorar. Ela tem o curso dela, ela vai começar geralmente com aquele pródromo que a gente falou, da febre, da irritabilidade, da falta do apetite. Aí vai começar a surgir as lesõezinhas, né? Que em 1, 2 dias elas já começam, elas vão se aumentando. Então, em 3, 4, 5 dias, elas continuam saindo. E depois, elas tendem a ir desaparecendo. Então, questão de uma semana, 10, 15 dias, o curso, na maioria das vezes, da doença já se esgota, né? Mas ele fica no corpo, em média, por 4 semanas. Então, mesmo não tendo mais nada, a criança ainda transmite, né? E acaba falando, aí vou ter que deixar essa criança 1 mês, às vezes 1 mês mais, 2 meses em casa. Seria o ideal, mas no mundo que a gente vive é impossível, né? É impossível você afastar, porque você afasta essa criança, você está afastando um pai ou às vezes uma mãe que também trabalha, né? Então, assim, eu acho que tudo a gente tem que ter um bom senso. É claro que enquanto a doença está em atividade, o contágio é muito maior, né? Então, o importante é afastar esse período, né? E depois, aonde essa criança for voltar, uma creche, uma escola, na casa de alguém, né? Manter a higiene, porque ela ainda está em contágio. Então, vai trocar aquela fralda, troca daquela criança, já pega aquela fraldinha, já descarta em algum lugar mais afastado, né? Não no lixo do banheiro, mas já vai lá no fundo, descarta naquele lixo já lá no fundo. Coloca a roupinha dela, né? Já troca, né? Se for dar um banho, já seca e guarda a roupinha, amarra um saquinho, não deixa as outras crianças entrar em contato. Então, da forma que a senhora está dizendo, é importante, achei bem interessante esse ponto que a senhora comentou, da questão de deixar a criança ali, ter uma atenção especial na criança, evitar de repente um contato externo com outras crianças. É como fosse, vou usar aqui um exemplo, é como fosse mais ou menos uma conjuntivite, né? Tem que deixar, se afastar, tratar, né? De uma certa forma isolar a criança ali para que possa ter um êxito no tratamento. Sim. E evitar a propagação em massa. Sim, claro, né? claro. Fazer uma pergunta aqui, que eu acho que em nome dos nossos amigos aqui, 2 perguntinhas, doutora. Primeiramente é o seguinte, a senhora tem o seu consultório, mas existe esse médico que atende na rede municipal? Número 2, a pergunta existe um período assim, mais ou menos, da atuação da doença, né? Assim, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 dia, não sei, porque às vezes a pessoa precisa acompanhar também, que eu, como sou ignorante disso aqui, a segunda vez que eu ouço falar dessa síndrome, tenho certeza que muitas pessoas que estão lá também nunca nem ouviram, então a forma da gente é orientar eles com uma forma de não ficar preocupado e saber ter o controle, porque nessa hora é preciso ter o controle do pai e da mãe, para não se desesperar, para não ter um bom atendimento, né? Tudo que é relacionado aos nossos filhos causa pânico, né? A gente quer sempre que eles estejam bem. Então, o período de transmissão geralmente é de 7 a 10, 15 dias, na maioria das vezes, né? Mas fica essas 4 semanas ainda em atividade no corpo. E a rede, tanto particular como pública, eu acho que está bem capacitada, está atendendo. Ela oferece os medicamentos? Ela oferece o tratamento. Os profissionais estão capacitados, já passaram por atualizações, né? A gente já deu uma atualizada para a gente poder dar andamento de um jeito mais natural, sem pânico, né? Não queremos causar pânico. Nem é doença para isso, né? É só para ter um alerta. A senhora citou a questão do atendimento, dos profissionais que são capacitados, e tanto na rede particular como na rede pública há os medicamentos à disposição da população. Quais são as formas de tratamento, né? Vamos falar um pouquinho sobre as formas de tratamento dessa doença, até complementando a pergunta do Capitão Neves. Ao procurar o profissional com antecedência o mais rápido possível e já entrando com a medicação, isso já tem uma eficácia imediata, é um curto espaço de tempo. Acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o tratamento também da doença. Sim, o tratamento, tudo que é vírus é tratamento de suporte que a gente fala, né? Porque não é que nem uma bactéria que você dá um antibiótico e você mata a bactéria. O vírus a gente não tem
essa forma de tratamento, né? Até existe os antivirais, mas a gente vai usar e naqueles casos que eu falei, criança com câncer, que faz quimioterapia, que tem alguma doença muito mais importante, porque eles causam muito dano no nosso corpo, então uso risco-benefício, né? Então, numa criança agora que está ali saudável, só está com a síndrome do mão-pé-boca, nós não vamos usar esse tipo de tratamento. Nós vamos dar um tratamento de suporte, vamos usar sintomáticos. Então, se ela está com febre, se ela está com dorzinha, nós vamos ali medicar, um analgésico, um antitérmico. Nós vamos manter a hidratação dessa criança. Se ela não consegue comer nada, podemos usar alguns medicamentos anestésicos na boquinha da criança antes da alimentação, né? A fim de tentar com que ela consiga se alimentar um pouquinho melhor. Existem remedinhos que a gente pode usar na boca também para aliviar essas aftas, a dor dessas aftas, né? Existem remédios que a gente usa na pele para ajudar a secar mais rápido essas lesões, né? Porque, como vocês viram, são lesões que parecem catapora, vamos dizer, porque é uma doença parente da catapora. Isso que eu falo, lembra, né? Ali, parece catapora. Algumas imagens ali, isso, ela é parente, né? Elas são ali, elas estão bem próximas. Então, elas são como se fossem bexiguinhas também. E, então, às vezes, a gente pode passar algum produto para ajudar a secar. Mas, enfim, são assim, é um suporte que você está dando. Você não está matando o vírus, você só está dando suporte para a criança ficar melhor. Fica tranquila, né? De repente, se é uma dona de casa, tem muita gente, né, que costuma usar os ensinamentos dos avós, de repente vê um negocinho que é obstruir, tampar aquilo ali, passar um medicamento, uma pomadinha. O ideal é procurar um profissional, né? É procurar um profissional, porque se você tem que secar aquilo ali, não isso, tampar. Se você umedecer, se você abafar, pode ficar pior ainda, né? Aí pode ter uma contaminação secundária por uma bactéria e o caso ficar mais importante, mais grave. E tem que entender que uma medicação para um adulto não é a mesma coisa para uma criança, né? Porque às vezes pode até ser, mas precisa de uma orientação médica para poder não dar problema. Aí vai dizer que foi o problema de um remédio. Não, é uma questão de saúde pública, eu acho que tem que ter um profissional para poder orientar. Isso, para estar avaliando, né? Até porque precisa afastar também e, né, por afastar você precisa ter um profissional ali avaliando e afastando essa criança do convívio onde ela fica a maior parte do tempo, né? E outra coisa que é importante a gente estar comentando é a questão da imunidade, né? Então, se pegou uma vez, não pega mais? Não, ela pode pegar, tá? Ela não cria uma imunidade para o resto da vida, tá? Ela pode, às vezes, ser mais difícil de pegar, mas isso não quer dizer que ela não vai pegar. Então, não é porque teve o ano passado que não vai ter esse ano. Se ela ficar exposta, ela pode pegar do mesmo jeito. Aproveitando esse gancho, alguma vacina, alguma coisa que a criança possa tomar para evitar esse tipo de doença ou não? Não existe. Não. É importante destacar isso também. Doutora, nós chegamos ao final do programa Pontos de Vista, mas eu queria primeiro que a senhora deixasse algumas recomendações. Nós falamos aqui, e pelo que nós entendemos, né, capitão, a limpeza, a higiene, o cuidado na sua casa é importante, né? E cabe às autoridades competentes para que realmente fiquem atentas sobre essa questão, né, que também é questão de limpeza, questão de organização dentro do local onde essas crianças estão concentradas. Então, ao que tudo indica aqui, a higiene é fundamental nesse processo, né, de combate a essa síndrome, a essa doença. Então, eu queria que a senhora ficasse à vontade para deixar mais alguma recomendação complementar para a nossa população. Tá certo, Então, o mais importante, eu acho que o que a gente tem que deixar bem claro não precisa de pânico, né? Estamos tendo um novo surto do mão-pé-boca, mas isso não é para gerar nenhum transtorno, nenhum medo, né? Não é para ir fazer fila na porta tirar a criança de hospitais, da escola, não querer levar mais enquanto não passar, né? É só assim, vamos ficar alertas, vamos ficar de olho nos nossos filhos, né? A gente chega em casa, hidratar, né? Higienizar, pedir, ver se a creche também, se a escolinha está respondendo a essas questões de higiene, né? Eu acho que também é o
os pais têm que estar também em alerta, ver se está sendo tudo bem feitinho, e tem que ser, porque está todo mundo bem orientado quanto à doença, né? Manter a higiene, ensinar, acho que isso vem da educação dos pais mesmo, ensinar a criança a lavar bem as mãos, tudo que entrar em contato, sempre lavar as mãozinhas, né? Ter um bom banho, né? Unhas cortadas, né? Os adereços que eu falei, lacinho, boné, essas coisas. Vamos deixar agora esse período de surto de lado, deixar as crianças mais limpas, né? Sem muita coisa, roupas de babado, todas essas coisas, quanto menos agora, melhor. A higiene em si, a hidratação, né? Acho que é o básico para a gente poder passar por esse novo surto aí de uma forma mais leve. Com a colaboração de todos, tenho certeza que vamos passar por esse período mais crítico, né, nesse estado de alerta, né, que estamos vivendo. Bom, nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, mas primeiro eu queria agradecer a presença da doutora Camila. Obrigado, doutora Camila, pelos esclarecimentos perante a nossa população, e também ter atendido o convite do vereador Capitão Neves. Eu queria agradecer a senhora e fique à vontade para as considerações finais. Eu que agradeço o convite novamente, né? Estou à disposição, tá, do serviço, da cidade. Espero poder ter esclarecido para vocês um pouquinho, né, sobre a síndrome, e que vocês tenham uma passagem boa aí com esse surto, sem danos, né? E trazendo sempre a prevenção como o fator principal. Acho que qualquer doença que a gente venha ter na cidade, a gente tem que tirar as lições disso. Então, questão de higiene, vamos ficar sempre de olho, né? Vamos ensinar nossas crianças a lavar as mãos, a escovar os dentes, a deixar cortar as unhas, que isso é muito importante, porque uma criança doente passa para outro, que passa para outro, que passa para outro, né? Então, a gente não deve pensar assim, meu filho já teve, não vai ter mais problema de ter essa doença, né? No caso, se fosse outra doença. Mas não devemos pensar assim, né? A gente é uma comunidade e o que a gente não quer para o filho dos outros, a gente não pode querer para o nosso, nem para o dos outros, e assim vira um ciclo, né? Então, vamos cuidar bem de todas as crianças para a gente não ter tantas doenças aí acometendo eles. Obrigado, doutora. Capitão, parabéns pela iniciativa, hoje explicando e mostrando um pouquinho sobre a problemática, a questão da síndrome mão-pé-boca, que eu tenho certeza que muita gente até então não conhecia, e oferecendo esses esclarecimentos quanto ao contágio, tratamento, as recomendações por uma profissional, né, capacitada como a doutora Camila. Primeiramente, agradecer a doutora Camila por estar presente aqui representando o povo de Utupã. Muito obrigado para a senhora. Número 2, nós vamos também falar com o secretário da Educação, com a forma dele dar uma informação melhor para as suas professores que atendem nossas crianças, número 2. E eu até vou arriscar aqui a fazer um diagnóstico, talvez essa síndrome seja para a gente se desligar um pouquinho do WhatsApp, dar mais atenção aos filhos quando chegar, tomar uma aguinha, dar um carinho. Quer dizer, às vezes as coisas são vistas de uma maneira negativa, mas é uma maneira negativa com a forma de você mostrar mais a afetuosidade na família. Eu acho que, porque pelo que a senhora está falando, é preciso que os pais estejam mais atentos. Às vezes fica no WhatsApp, vendo televisão, vendo novela e não dá atenção ao filho. Até eu já estou preocupado quando eu vou chegar e vou tratar a minha neta, né? Vou ter que olhar para ela direitinho. Quer dizer, é um alerta. E agradeço a senhora, com certeza o veículo TV Câmara está sendo utilizado como uma forma de levar a informação ao povo do Utupã e mostrar que além da rede privada, particular, existe também os médicos capacitados, da qual a senhora também é uma das profissionais, que faz o atendimento dessa síndrome da mão, pé e boca. Nesse dia, então, internacional da síndrome de Down, a gente se sente muito satisfeito de estar aqui representando o povo de Utupã. E só complementando o que o capitão disse, tanto na rede particular como na rede pública. Né? Há profissionais, há medicação, há orientação. Então, é um indício, ao sinal, ao alerta de qualquer indício aí de uma inflamação na criança, né? Procure um profissional da área, tenha as informações, inicie o tratamento imediatamente. E como disse a doutora, estamos passando por um período um pouco mais complicado, onde o sinal de alerta está ligado, há essa preocupação das autoridades. Então, você que está acompanhando a TV Câmara,
olhe com carinho, como disse o Capitão Neves, o seu filho, a sua filha, o comportamento dele, e também se preocupe com a questão da higiene, né, do meio que ela está vivendo e convivendo. Isso é importante para que você não sofra, né, no futuro com essa questão da síndrome mão-pé-boca. Nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Capitão Neves, além da doutora Camila Carneiro Gonçalves, médica pediatra, falando um pouquinho sobre a síndrome mão-pé-boca, seus sintomas, tratamento e o que você pode fazer para evitar que seu filho ou sua filha, né, tenha essa doença. Nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Até mais!